Em entrevista coletiva, o senador Marcos Rogério criticou a proposta de reconvocar o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, à CPI. O senador apontou que as repetidas convocações não têm sentido e trazem prejuízo à sociedade, já que retiram o ministro da Saúde de seu trabalho em um momento tão importante. O senador lembrou ainda que a CPI precisa iniciar as oitivas de governadores e prefeitos e analisar os indícios de desvios de recursos federais que deveriam ser empregados no combate à Covid. O senador disse: "Veja, nós temos pela frente a oitiva dos governadores. Hoje nós tivemos operação da Polícia Federal no estado do Amazonas, com a prisão do secretário de Saúde do estado, prisão de empresários acusados de envolvimento em atos de corrupção e desvios de verbas públicas destinadas à Covid. Como é que nós vamos fazer o ministro da Saúde parar a sua agenda de trabalho para vir à CPI? A CPI que virou um palanque político, a CPI que virou um palco de absurdos, a CPI que virou um lugar de horrores, de desrespeito, de maus tratos, de abuso de autoridade, de campanha do ódio, que foi o que nós vimos ontem aqui. Então eu penso que antes de trazer de volta o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deveríamos avançar com as apurações, com a busca das provas, das evidências em relação aos estados e municípios." O senador também explicou que a doutora Luana Araújo não trouxe qualquer evidência ou qualquer prova do cometimento de algum crime por parte do governo, a despeito dos repetidos esforços de senadores da oposição, como Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues. O depoimento da doutora Luana tem dois aspectos. O aspecto técnico pode trazer contribuições à compreensão dos senadores sobre os vírus e as formas de tratamento, e, do ponto de vista do que a oposição está buscando retirar dela, dos fatos, das evidências, não acho que ela tenha trazido qualquer evidência, qualquer prova do cometimento de algum crime por parte do governo. Assista. Eu espero que o presidente reconsidere e faça essa convocação, esse convite para estarem aqui. Por último, senador, qual a expectativa do Marcelo Queiroga vir aqui terça-feira? O senhor acha que vai trazer mais luz à CPI? Eu espero que o presidente da CPI tenha consciência do papel importante que o Ministério da Saúde está cumprindo nesse momento, quando avança com a vacinação, quando avança com as medidas de atendimento à população brasileira, e deixe o ministro da Saúde trabalhar. Que a CPI não sirva de obstáculo à ação legítima, necessária do Ministério da Saúde. Porque querer antecipar a vinda do ministro da Saúde à CPI nesse momento é um ato político e que gera ou que pode gerar mais prejuízos à sociedade. Não acho que seja adequado trazê-lo nesse momento. Veja, nós temos pela frente a oitiva dos governadores. Hoje nós tivemos operação da Polícia Federal no estado do Amazonas com a prisão do secretário de Saúde do estado, prisão de empresários acusados de envolvimento em atos de corrupção, desvios de verbas públicas destinadas à Covid. Como é que nós vamos fazer o ministro da Saúde parar a sua agenda de trabalho para vir à CPI? A CPI que virou um palanque político, a CPI que virou um palco de absurdos, a CPI que virou um lugar de horrores, de desrespeito, de maus tratos, de abuso de autoridade, de campanha do ódio, que foi o que nós vimos ontem aqui. Então, eu penso que antes de trazer de volta o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deveríamos avançar com as apurações, com a busca das provas, das evidências em relação aos estados e municípios. Porque o que vai acontecer se ele antecipar a vinda dele aqui é que lá na frente nós teríamos que fatalmente, de repente, reconvocá-lo. Aí seria a terceira vez. Então, a minha ponderação, o meu conselho ao presidente é: deixe o ministro da Saúde trabalhar. Não atrapalhem o ministro da Saúde. Tudo que o ministro da Saúde, o Ministério e os brasileiros não precisam nesse momento é de que alguém retire ele do seu legítimo ofício, do seu trabalho, para fazer vir aqui, ficar como ficou da outra vez, um dia inteiro, respondendo as mesmas perguntas repetidas dezenas de vezes. Então, eu discordo peremptoriamente
com a vinda antecipada do ministro da Saúde. Acho que essa vinda se faz necessária, mas num segundo momento, quando as investigações estiverem caminhando jamais para o seu final. Nesse momento, a vinda dele é pura politicagem e, infelizmente, representa aí prejuízo ao trabalho que ele vem fazendo pelo Brasil e pelos brasileiros. Obrigada, senador. Ok. Agora deu uma pausa de 20 minutos, né, com a Luana Araújo. O que o senhor tem achado do depoimento dela até agora? Olha, o depoimento da doutora Luana é um depoimento que tem dois aspectos. No aspecto técnico, ela tem falado assim, com bastante conhecimento e acho que pode trazer contribuições à compreensão dos senadores sobre o vírus e as formas de tratamento. Eu fiz questionamentos a ela muito baseado nessa visão dela, nesse conhecimento dela. Agora, do ponto de vista do que a oposição está buscando retirar dela, do ponto de vista dos fatos ou das evidências que são o que devem ser buscados pela CPI para ao final produzir um relatório, não acho que ela tenha trazido qualquer evidência, qualquer prova que caracterize o cometimento de algum crime, de alguma conduta vedada por parte do governo. Eles ficam o tempo todo tentando fazer com que ela diga, olha, houve aqui uma intervenção política indevida, houve algum direcionamento, alguma orientação do governo. Ela não fez, e eu fiz questão de reforçar esse questionamento, ela fez questão de afastar essa hipótese. Ninguém sabe por que exatamente ela não foi nomeada, né? O que se vê ali são teorias, né? Agora, tratam a situação, né, da questão porque pode ter intervenção do governo, pode ter questões políticas, como se isso fosse algo criminoso, sabe? Isso é desconhecer, é fazer de conta que desconhece, porque todos ali conhecem muito bem, mas tergiversam a verdade, né? Como é que funciona a administração do município, do estado ou do próprio governo federal em relação à questão das nomeações? Repito, não se sabe a razão efetiva, final, que levou à não nomeação dela. Isso não está posto publicamente, mas o que a oposição tenta fazer é criminalizar o ato administrativo que é discricionário. Então, nesse aspecto, repito, não há nenhum elemento novo, não há nenhuma evidência probatória que possa acrescentar aqui algo que venha no sentido de condenar o governo pela prática. Agora, com relação às afirmações técnicas à luz da experiência médica dela, eu acho que nesse ponto, se as perguntas corretas forem feitas, ela tem muito a contribuir. Eu fiz algumas perguntas, gostaria até que ela continuasse falando, especialmente sobre a questão do vírus e sobre o protocolo de atendimento. Quando eu questionei a ela, olha, diante do que temos, qual o procedimento para o paciente em relação ao atendimento precoce, ao tratamento precoce, e definir o que é tratamento precoce, não é o profilático. Nós já temos a vacina para fazer a questão da prevenção, mas quando o paciente é acometido pela Covid-19, qual é o procedimento, o que oferecer para esse paciente? Ela deu a indicação de um protocolo, de uma intervenção medicamentosa, mas para uma fase um pouco mais adiante. E eu questionei, e com relação ao paciente que está desenvolvendo a doença, não trata, e a taxa, né, de mortes, o percentual de óbitos que nós temos para quem vai para a intubação, todos sabemos que é altíssima. Então eu espero que ela, ao longo do depoimento, possa aprofundar um pouco mais em relação a esse protocolo. Mas foi uma fala, acho que, do ponto de vista de médica, infectologista, que acrescenta conhecimentos à CPI. Senador, os convidados que viriam hoje, como fica a situação deles? Vão voltar posteriormente à CPI? Qual é o acordo? Olha, eu penso que, diante do que nós estamos ouvindo hoje da doutora Luana, isso se mostra ainda mais necessário trazer aqui outros especialistas, cientistas,
para falar sobre protocolo de atendimento. Você tem alguém ali que é contra esse protocolo que hoje se convencionou aí com o chamado kit Covid, né, que é o atendimento imediato a partir da contaminação, contra claramente a indicação de alguns medicamentos e apresenta suas razões, apresenta suas convicções. Então é importante, diante desse quadro, que se ouça também outros profissionais. E os requerimentos já foram aprovados, era para estar hoje aqui Dr. Paulo Porto e outros profissionais falando justamente do protocolo de atendimento, e o presidente decidiu antecipar a vinda da doutora Luana, sem dizer em que momento colocaria esses outros profissionais. Ele chegou a dizer ontem que não é papel da CPI fazer audiência pública. Bom, os requerimentos foram aprovados. E se nós estamos buscando justamente a verdade, e se um dos pilares de acusação, um dos eixos de acusação que tem contra o governo é justamente o uso de drogas sem eficácia comprovada para a Covid. Se esse é um dos eixos de acusação, nada mais adequado de que se ouvir especialistas sobre essa matéria. Porque a mesma pergunta que eu posso fazer em relação à efetividade ou à eficácia, né, dos medicamentos que eles dizem que não há comprovação científica de eficácia, a pergunta que pode ser feita é: qual medicamento tem eficácia comprovada para tratamento de Covid? Tem algum? Então, ouvir especialistas traz luz ao conhecimento dos senadores e das pessoas que estão acompanhando a CPI.